Continuando o estudo sobre os profetas ou os livros dos profetas maiores, nós temos na sequência do Antigo Testamento o livro de Jeremias. Jeremias também é um profeta ligado ao Reino do Sul. E, na verdade, nós vimos aí um pouco sobre o livro de Isaías. Jeremias é bem posterior. Na verdade, ele começa aí por volta de 626 a.C., seu ministério, na época do reinado do rei Josias. Nós temos um livro de 52 capítulos, sendo que também há um outro livro pequeno chamado Lamentações de Jeremias, que está relacionado diretamente ao livro de Jeremias e não dá para a gente assim não associar um ligado ao outro. Quando a gente estuda um pouquinho mais sobre a história do profetismo, é uma coisa muito interessante que na antiga religião do Israel bíblico, o profeta não estava previsto assim na estrutura religiosa. Você pode ver na história do tabernáculo, do templo, não tinha a ideia do profeta. O profeta é alguém que surge de maneira assim espontânea, né? Enquanto havia certos profetas do tipo mais místico e estático no mundo antigo, em Israel surgem esses profetas especialmente motivados por Deus, batendo de frente contra a situação reinante, o status quo, e eles são pessoas assim que têm somente o chamado de Deus para sustentá-los, ainda que alguns deles estivessem envolvidos, né, como por exemplo o próprio Jeremias, que é de um lugar chamado Anatote, ele é de família sacerdotal, mas ele está batendo de frente com todo o sistema. E qual era a questão? Assim como aconteceu com Isaías, que pega o momento da grande crise assíria, agora, na época de Jeremias, a questão é outra. É importante sempre entender o cenário histórico para poder ler a Bíblia direito. O que acontece é que os assírios agora perderam espaço, surgiu um novo poder mundial, que era o poderio babilônico, ou melhor dizendo, neobabilônico. Os babilônios então conquistam Nínive e vêm descendo vitoriosamente, atingem a terra de Judá e vão em direção ao Egito. E eles têm conflitos nesse caminho. E Jeremias pega o início dessa história de expansão babilônica e o início do seu ministério, os seus 6 primeiros capítulos, por exemplo, estão ligados ao momento do reinado do rei Josias, que foi um rei muito bom, que fez reformas, que mudou a postura do povo na sua relação com a aliança, dedicação a Deus, ele é muito elogiado. Mas o rei Josias se envolveu numa batalha, entrou num conflito entre os egípcios e os neobabilônicos na cidade de Megido e acabou morrendo no ano 609. A partir daí, a Babilônia já domina a região e começa a sua expansão definitiva para conquistar totalmente a terra de Judá. E qual é o grande problema? Jeremias, dirigido por Deus, na época depois do rei Josias, enfrentando o rei Jeoaquim, que reinou 11 anos e foi um problema para ele que é o responsável por queimar o rolo que Jeremias escreve. Temos um outro rei que reinou rapidamente, apenas 3 meses, que era o rei Joaquim, e depois o último rei antes da tomada completa de Jerusalém e a destruição da cidade, que era o rei Zedequias. Jeremias, portanto, começa a dizer o impensável. Ele afirma o seguinte: olha, Deus está enviando os babilônios como um julgamento sobre nós. E, portanto, fiquem sabendo que eles vão chegar e eles vão conquistar e destruir a terra de Judá. Quando Jeremias começa a dizer esse tipo de coisa, a suspeita total cai sobre ele.
Por que é que um profeta nosso aqui de Judá, diante da invasão estrangeira, começa a dizer que esses estrangeiros vão vencer e vão tomar? Eles imaginam, talvez Jeremias tenha alguma aliança com os babilônios, ou deve ter alguma promessa, ou será que ele está recebendo alguma coisa por isso? Jeremias, portanto, é profundamente rejeitado. Ele já nem queria ser profeta. Ele diz para Deus: olha, Deus, eu sou muito novo. Esses profetas são chamados ainda aí no início da sua juventude. E ele enfrenta uma situação muito complicada e difícil e vai sentir o isolamento, a dor de bater de frente contra todos em nome da palavra divina. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Continuamos estudando o livro de Jeremias. Jeremias que anuncia o impensável. Aliás, o livro é interessante porque nos seus 52 capítulos a gente tem a história ligada ao seu chamado, à sua vida, especialmente nos primeiros capítulos, mas a organização não é necessariamente cronológica. O livro ele tem uma organização assim um pouco mais temática e às vezes a gente vê, por exemplo, o capítulo 7 é paralelo do capítulo 26, porque Jeremias vai fazer uma coisa impensável. Ele chega diante do templo e faz um sermão, uma mensagem na porta do templo dizendo o seguinte: isso aqui vai ser destruído. Aliás, o pessoal quase mata o próprio Jeremias. Por pouco ele não morre, até que alguém diz: não tinha um outro profeta chamado Miqueias que disse alguma coisa parecida com o que ele está dizendo agora? Tal. E nessa conversa ele consegue escapar, mas ele foi jogado no calabouço, ele foi maltratado, ele realmente pagou caro. E é interessante que ele chega a dizer que ele nem queria fazer isso. Ele chega a reclamar com Deus, dizendo: Senhor, o Senhor me enganou e por ti eu fui enganado. Porque eu queria sair fora dessa função de profeta, mas dentro de mim tem um fogo constante que eu não consigo apagar. E, portanto, ele mantém a sua palavra de desafio num momento como esse. E no capítulo 46, até quase o final, a gente tem de novo a retomada daquele mesmo tema que você vê em Isaías e em outros profetas, que é o oráculo de Deus sobre as nações, mostrando que Deus é o Senhor da história, e um desfecho histórico sobre o que acontece no finzinho, na conquista final da Babilônia. Porque o que acontece é que Babilônia conquista e começa a já mandar gente para o cativeiro no primeiro momento, no ano 605. Depois, no início do reinado de Zedequias, eles mandam uma segunda leva, e o rei Zedequias e Jeoaquim são os dois mais importantes desse momento, até que Zedequias resolve confrontar os babilônios, e aí chega um momento impensável. Não só a cidade é destruída, mas o templo que eles pensavam, o templo é sagrado, aqui é a morada de Deus. Então não é possível que esses babilônicos, que acreditam no Deus Marduk, vão conseguir vencer. Então Jeremias tem que estar errado, não é possível. E finalmente então vem a destruição do templo do Senhor, que a tradição judaica até hoje se lembra disso, num dia chamado Tisha B'Av,
dia 9 de Av, geralmente final de julho, começo de agosto, quando o templo é destruído e eles são levados para o cativeiro na Babilônia. Isso acontece pelas mãos do famoso rei neobabilônico Nabucodonosor. Aí a gente entende as Lamentações de Jeremias, esse livro próximo ao próprio livro do profeta, que tem 5 capítulos muito bem organizados, com 22 versículos cada capítulo, exceto capítulo 3, que tem 66 versículos, totalizando então 4 capítulos com 22 e 1 com 66, tudo organizado a partir de um acróstico alfabético da língua hebraica. E o que você vê lá? Aquilo que nos ajuda a entender por que Jeremias é chamado de o profeta chorão. Não é possível aguentar. Ele fala da sua dor quando ele olha para a cidade de Jerusalém, a cidade gloriosa, a cidade que todo mundo tinha certeza que depois da vitória sobre os assírios estava comprovado que ela jamais cairia. Mas Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, o povo de fato manteve a ruptura da aliança e não se arrependeu da sua idolatria. Deus então trouxe o juízo e disse: olha, vocês vão para a Babilônia e vão cumprir um tempo lá. E Jeremias fala sobre isso. Ele fala: olha, vocês podem ir, vocês vão, aliás, podem ficar sabendo que vocês vão demorar para voltar. Não adianta ficar imaginando que vocês vão voltar logo, porque não é bem assim. E aí toda a dor, toda a lamentação, a descrição daquilo que é chamado a filha do meu povo, a filha de Sião, tudo o que aconteceu, aquela lamentação intensa, você vai ver descrita profundamente aí no livro de Jeremias. Nós então aprendemos uma coisa muito extraordinária com a vida de um profeta como esse. Primeiro é que pode ser que tudo dê errado. O governo se corrompa, as instituições religiosas também estão totalmente corrompidas, mas Deus sempre haverá de levantar pessoas que no seu coração, na sua sinceridade, têm relação profunda com Deus e não abrem mão da sua palavra. E que essas pessoas, ao contrário do que se poderia imaginar, muitas vezes têm uma vida difícil, marcada por muita dor, por muito sofrimento, mas eles cumprem o propósito de Deus na sua vida. E depois de Isaías, seguramente Jeremias, na época da conquista babilônica de Judá, é o profeta que merece o destaque maior.